Pessoal, de volta aqui no nosso canal no YouTube, Rosalvo Nogueira. Eu sei que já tem muitas pessoas inscritas aqui no nosso canal, mas divulgue mais aí, nós estamos precisando do bom jornalismo, porque nesse período de eleição, o que eu tenho acompanhado, o último comentário meu, eu falei sobre as mídias locais, e eu, sinceramente, decepcionadíssimo. Aqui, profissionais de rádio, se dizem profissionais, pelo menos, eles topam tudo para fazer jogo de partido, de dono de rádio, dono de televisão. Aí uns vão para o interior para trabalhar, para atacar o grupo, na rádio do grupo tal. É péssimo isso, né? O Brasil está poluído assim de emissoras de rádio e televisão, principalmente de rádio, que pertencem a grupos políticos. Aí tem gente, infelizmente, na nossa área, na área de comunicação, especialmente de rádio, que topa tudo. Me lembrei de uma loja mineira, topa tudo, topa tudo. Eu fui tentado várias vezes nessas eleições passadas, por uma questão ética, não vou citar aqui, mas vários grupos políticos aqui do interior, da minha cidade, a minha terra lá, Alagado, olha, então, a gente vai lhe pagar bem, mas você ficar 3 meses aqui fazendo um programa jornalístico. Não era um programa, era para atacar o adversário do grupo político. Eu nunca aceitei, podia ganhar 1 milhão por mês. Aí tem que ter respeito pela profissão. Então, infelizmente, a gente viu aqui, está desfigurado totalmente o radiojornalismo de Sergipe, com raras exceções. Eu sempre, nos meus comentários, costumo dizer, eu não radicalizo, porque eu sei que tem as exceções em tudo na vida. Mas como eu conheço o rádio daqui, afinal já são mais de quase 50 anos de trabalho, passei por várias rádios, e, infelizmente, os grupos que venderam as rádios, venderam para outros grupos, que eu pensei que ia ter grupos empresariais que iam comprar essas rádios para fazer a rádio profissional. Porque quando você vê Rádio Bandeirantes, Rádio CBN, Rádio Eldorado lá em São Paulo, essas emissoras de rádio, elas trabalham como uma empresa profissional. Uma emissora de rádio é para prestar boa informação, formar as pessoas, conduzir bem as informações, e, ao mesmo tempo, a empresa para faturar, a empresa para dar lucro. Mas aqui não, elas ficam o tempo todo fazendo política, chega para os profissionais de rádio, oferece, olha, você vende, que eu dou tanto, 2 cotas, nem contrato profissional direito. Mas, infelizmente, esse assunto, para mim, é fato consumado. Eu não vejo nenhuma perspectiva. As empresas de comunicação aqui, especialmente o rádio, algumas foram vendidas, mas os que compraram, eu imaginei que eles iam fazer um jornalismo, um rádio de altíssimo nível, mas, infelizmente, essa coisa que a gente percebe aqui, do sensacionalismo, dos interesses, isso desagrada muito. Então, ontem, no debate da TV Sergipe, muito bem organizado, aliás, a Rede Globo em todo o país estipulou as regras, tudo certinho. Agora, o debate em si foi xoxo, não teve muita empolgação. E pior, não é só empolgação, é que a gente viu, por exemplo, a candidata Candice, ela resolveu esquentar agora no final de campanha. Acho que até tarde, porque ela começou a dizer que os grupos todos são bolsonaristas, e se escondem, né, os candidatos aqui que são aliados do governo do Estado, o candidato aliado do prefeito de Aracaju, e ela começou vibrante, também fez críticas à candidata Daniele Garcia, que já foi candidata a prefeito, muito bem votada, mas depois se aliou no segundo turno da eleição passada ao governo, e aí ela procurou fazer barulho. A candidata Daniele Garcia se saiu bem, educadamente, ela tem postura, isso você não pode desconhecer, ela tem posição, ela não se arrepende, ela disse claramente que ela foi, no segundo turno, apoiar o governo do Estado, porque ela disse que não podia votar em branco e nulo. E tem certa razão nisso. Aí eu vou me abster, vou ficar em cima do muro. Também isso não é política. A política é isso. Venceu o primeiro turno alguém, os outros ficaram, e no segundo turno o que é que eles fazem? Vão pegar os apoios de um lado e do outro. Infelizmente, a legislação eleitoral brasileira é assim. Ela não permite que você seja um candidato apoiado por 2 partidos no máximo. É um 4, 5, aí todo mundo entra, quer cargo, quer que pague dívida de campanha. Então, a Daniele saiu bem, mas assim,
as propostas dela a gente já conhece, né? A candidata Iandra me pareceu assim, ela como se estivesse um pouco tranquila, como se, eu vou para o segundo turno, então não vou esquentar com ninguém, e não me pareceu assim com muitas propostas práticas. Mas é uma candidata que, pelo menos em termos de propaganda, está fazendo barulho, e dizem nas pesquisas que ela é quem vai para o segundo turno com a Emília Corrêa. Por outro lado, o candidato Luiz Roberto, o mais atacado no debate, porque ele é o candidato apoiado pelo prefeito e pelo governador do estado. Mas o candidato Luiz Roberto, ele foi muito bem preparado nesse debate. Porque o que eu quero dizer é que os candidatos que se opõem à prefeitura só falam. Não tem nada, os postos de saúde estão acabados, as avenidas tudo acabado, os ônibus tudo acabado. Aí vem os candidatos de oposição. Luiz Roberto, apresenta o quê? Então, por exemplo, quando você fala a licitação do ônibus, só agora veio fazer, então, essa licitação de ônibus já vem aos 40 anos. Nem eu aguento mais. Mas o fato é que ela foi feita, e quem ganhar para prefeito vai ter que continuar, ou vai desmanchar tudo. Então são coisas assim que às vezes a população não nota. Nós vamos mudar os ônibus todos. Agora tem ônibus de ar-condicionado. Onde que vai ter? De onde vai tirar o dinheiro? Quem é que me garante isso? Daqui a 6 meses você vai botar ônibus elétricos, ônibus com ar-condicionado em Aracaju. E assim qual o recurso, de onde vai fazer? Isso é que, para mim, o debate foi xoxo. Nenhum candidato. A candidata Emília, por exemplo, que está liderando aí as pesquisas, né? E realmente, em termos de pesquisas, mesmo essas que a gente às vezes nem acredita, mas eu devo lembrar aqui, aproveitar que eu falei na candidata Emília, que na primeira pesquisa Quest é o antigo Ibope, que é contratado pela Rede Globo em todo o país, aqui em Sergipe, foi dia 23 e 25 de agosto, em Aracaju. A pesquisa dava Emília, em primeiro lugar, com 26% do PL, ela é do PL. O segundo era Daniele Garcia, 19%. Quando eu vi essa pesquisa, a Daniela cresceu. Em terceiro era Iandra Moura, com 13%. Luiz Roberto estava em quarto, com 9%. Candice Carvalho em quinto, com 8%. Niuli Campos em sexto, com 2%. Zé Paulo, 1%. Felipe Villanova, 0%, que é do PCO. Indecisos, 8%. Branco, nulo, não vai votar, 14%. Naqueles dias, 23 e 25 de agosto, foram ouvidos 852 eleitores. A pesquisa foi feita entre pessoas de 16 anos ou mais. Então, veja, eu vou na segunda pesquisa, que foi feita já em setembro, 16 de setembro. Veja que tem sentido essa pesquisa Quest. Ela é mais autêntica, porque até uma empresa que tem já status. Que aqui para nós, se você for fazer uma pesquisa aqui, quem são essas empresas? Tem empresas de todo tipo e para todos os gostos. Empresas criadas de última hora para fazer pesquisa, não sei, acho que devia mudar a lei. O TRE, Tribunal de Justiça Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior, para moralizar esse negócio de pesquisa. Mas voltando, então a Quest, desculpem, nos dias 13 e 15 de setembro, agora recente, fez uma outra pesquisa, a segunda pesquisa da Quest. Então, vejam, em primeiro lugar, nessa última pesquisa, pode ser que a Quest divulgue mais uma antes da eleição, Emília Corrêa passou a 36%. Então, veja que tem sentido, ela estava no embalo de crescimento. E 26% foi anterior, então ela subiu 10%. Eu me lembro que a campanha da candidata Emília fez um barulho, Emília e tal, e tanto que a propaganda está como se ela vai ganhar no primeiro turno. A candidata Iandra, que estava em terceiro, passou exatamente Daniele Garcia, ela tinha 13%, foi para 18%. Então, realmente, Emília Corrêa e Iandra é quem vinham e vêm liderando as pesquisas, especialmente essa da Quest. O Luiz Roberto tinha 9%, passou para 13%, e a candidata Daniele Garcia, que na primeira pesquisa Quest, realizada em agosto, tinha 19%,
Ela estava em segundo lugar, ela caiu para 13%. Ela caiu para 10%, melhor dizendo. Caiu para 10%. Então, veio lá em quarto. Uma caída muito grande. Depois que Candice Carvalho tinha 8 na primeira da Quest e ficou com 8 nessa segunda. Newly Campos tinha 2, ficou com 2 também. Felipe Villanova, que era do PCO, né? Que depois o TRE cassou a candidatura, 0. Ele ficou 0 na outra, 0. Não é para quê? Ele está na política, você não ganha 1%. Já o candidato Zé Paulo, ele, na pesquisa anterior da Quest, tinha 1%. Na segunda foi para 0. Brancos, nulos e não vai votar, 7%. Eram 14%, então diminuiu. Também foram ouvidos 852 eleitores, 16 anos mais a idade, a faixa de idade, 16 anos ou mais. Né? A pesquisa foi feita nos dias 13 e 15 de setembro. Por que é que eu lembrei esses dados aqui? Para mostrar que a Quest, cientificamente, analisando friamente, sem torcer para ninguém, você vai vendo que tem mais sentido, até para a própria história desse instituto, que é o novo nome, Quest, mas é o antigo Ibope que foi vendido por Carlos Augusto Montenegro para esses novos empresários que atuam na área de pesquisas. Então, o que é que eu quero dizer? Então, Emília estava na frente, se ela tinha 36 na última, nessas outras aqui de Aracaju, já 40, 40 e tanto, eu não sei. Vamos ver se a Globo divulgar uma nova pesquisa, qual é a situação agora na véspera da eleição. Se eu não me engano, todas as vezes que temos uma eleição, já no dia anterior da eleição sai a última pesquisa. Aí a gente vai ver qual é o procedimento aí. Mas essa é a situação. Então eu estava dizendo que no debate ele ficou meio fofo, porque ninguém trazia realmente uma proposta clara. A candidata Emília, como ela está liderando, ela se manteve, nós vamos mudar isso, nós vamos fazer aquilo, vamos melhorar os postos de saúde. Ela falou que vai melhorar muita coisa. Até o próprio congelamento do IPTU, a candidata Daniela fez um questionamento até procedente, né? Como é que ela vai fazer congelar? Ela tem que aprovar uma lei. Aliás, ela que é vereadora e os outros vereadores que ainda estão cumprindo seu mandato até o fim do ano, eles deviam aprovar a lei agora. Uma nova lei de IPTU. Chamar o prefeito e dizer, nós temos que aprovar. Até porque a lei do IPTU do vou revogar, não foi revogado nada, o Supremo Tribunal declarou a lei inconstitucional. Você veja como o eleitor não acompanha. E os candidatos ficam blá, 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 blá. Qual é o candidato que diz que vai garantir uma lei nova para devolver o dinheiro que foi tomado da gente, porque se não valeu a lei, vai devolver quem? Então a candidata Emília foi levando, está levando, e eu achei ela cansada. O semblante dela estava de um cansaço, aquelas mesmas respostas, porque também os adversários só iam naquela coisa, a senhora diz que vai furar a bolha, o sistemão, e a senhora também é do sistemão, ficou nisso. Então, o candidato Luiz Roberto, a meu ver, como ele está no poder, ele foi secretário e foi presidente da INSUB, secretário do governo do Estado agora recentemente, né? E ele, claro, a prefeitura está deixando, depois de 4 anos praticamente, vai fechar ainda, muitas obras. E aí é por isso que eu falo, peraí também. Eu sou jornalista imparcial, eu não defendo A nem B, eu estou fazendo uma análise crítica. Porque não tem nada, então. Olha, eu critico a prefeitura aqui na Hermes Fontes, ficou legal, enlargueceu, mas péssimo, cheio de buraco, muito apertadinho, aqueles pontos de ônibus no meio. Mas fez, a avenida abriu mais do que era antes. Agora, Tancredo Neves, recapeada e tal. A maternidade, como eles falam lá, Lourdes Nogueira. Os bairros aí, Moema, indo lá para o Conjunto João Alves, tem aquele bairro que surgiu lá no loteamento. Moema André, é minha amiga Moema. Eu sei que era filha de Dona Luzia lá de Jaluzi. Recebeu uma homenagem e colocaram lá o nome dela. Pois bem, ali tudo, infraestrutura, asfaltou tudo, já, claro, essas obras são muitas vezes rápidas e tem problema. O que eu quero dizer é que Luiz Roberto, ele foi falando das coisas que já fizeram. E você vai dizer que não? Ah, mas teve muita licitação em cima da... Aí o candidato Luiz Roberto olhou assim para a candidata Emília, qual licitação? Me aponte qual. Então, se eu falasse esse monte de coisa,
É o papel, é exatamente que o jornalista tem que ter esse cuidado. É muito fácil dizer denúncias e tal, tal. Denúncia de onde? O senhor tem prova onde? Então, é preciso ter esse cuidado. Então, o debate ficou nisso mesmo. Acho que não tem muita coisa para mudar. Se a pesquisa Quest, que foi a última que eu li aqui, seguir essa tendência, a Miriam, então, estava com 36, pode aumentar, pode ter se estabilizar, vamos ver. E Andra subiu para 18. Atualmente, a gente entende que Andra e Luiz Roberto é que estão disputando esta vaga para o segundo turno para disputar com o Emílio. E Daniela Garcia e Candice Carvalho, nesses últimos momentos, tentando chegar. A Candice, como eu disse no início do comentário, um pouco mais agressiva, firme, mandando ver nos adversários que tentam excluir o Lula e que sempre usaram o governo Lula e que muitas dessas obras da prefeitura, e é verdade, tem o apoio do governo Lula, o governo do Estado também recebeu muito apoio do governo Lula, ou seja, o governo federal é quem mantém. Por isso que eu falei que foi xoxo, porque eu não ouvi de um candidato sequer, principalmente os de oposição. O que vocês vão fazer nessa área de saúde? Não, nós vamos construir um hospital. Sim. Como? Hospital como? De onde? Com qual dinheiro? Não, nós vamos botar ônibus todos de ar-condicionado. Sim. Com qual recurso? Nós vamos acabar com isso. Nós vamos melhorar a educação. Esse papo, eu ouvi hoje, inclusive, no rádio, muitos ouvintes, até ouvintes simples, disseram que as conversas são as mesmas e já estão cansados. Imagine eu, que sou jornalista. Mas o fato é que se aproxima a eleição é domingo, e boa sorte para os candidatos. Esperamos que quem ganhar apareça exatamente com um trabalho diferenciado e façam gestões, ou uma gestão na prefeitura, profissionalmente e moralmente falando. Que seja uma administração voltada realmente para as pessoas. Porque eu ouvi muito nesses últimos anos de eleições, vamos fazer uma administração para as pessoas. Bonito o papo, muito bacana, mas as pessoas continuam sofrendo. Olha, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, se você não se inscreveu, Rosalvo Nogueira, compartilhe e peça para os seus amigos também se inscrever. Até a próxima, hein? Aliás, domingo na eleição, vou voltar ao vivo aqui no meu canal no YouTube, que eu vou analisar os resultados, e aí a gente vai poder lembrar esses temas aqui nos debates e nas campanhas eleitorais. Então, domingo, logo depois, no final da eleição, 5 da tarde, 5h15, por aí, a gente vai começar a analisar aqui, no meu canal, jornalisticamente falando, sem nenhuma intenção de agradar A, B, mas, acima de tudo, uma análise técnica, profissional do resultado da eleição. Aquele abraço, hein?